66. A responsabilidade da administração pelos danos causados a terceiro é objetiva. Ou seja, independe da comprovação do dolo ou culpa de Rafael. Então, a responsabilidade da administração pelos danos causados a terceiros é objetiva, sim. E depende da comprovação de dolo ou culpa. Perfeito. Porque o Estado responde objetivamente. A conduta dele não precisa ser culposa ou dolosa para que ele se veja no dever de indenizar. A única situação, as situações que podem afastar o dever de indenizar do Estado são as chamadas excludentes do nexo causal ou excludentes do nexo de causalidade. Porque para obter a indenização, a vítima precisa apresentar somente o quê? O dano, a conduta e o nexo causal, de conduta para dano. Isso demonstrado é o suficiente. Eu não estou obrigado a demonstrar que quem causou o dano, a conduta, ela foi dolosa ou culposa. Isso é dispensável, esse aspecto subjetivo. Agora, para o Estado se ver livre de ter que indenizar, uma das maneiras é ele romper o nexo causal. A conduta não foi a causa. Como é que ele rompe isso? Primeiro, culpa exclusiva da vítima. A conduta da vítima foi a causa. Aí ele entra no estudo da conduta, né? Ela agiu negligência, imprudência, com dolo, e ela foi responsável pelo seu próprio dano. Ou então o chamado caso fortuito ou força maior. Foi uma força externa, fora do controle do Estado, que ele não poderia imaginar, não poderia prever, que acabou gerando o dano. Evento na natureza, né, terremoto, raio, enfim, são os exemplos que nós temos normalmente nas provas. 67. Caso Rafael seja empregado de empresa terceirizada, contratada pela administração para a prestação de serviços de transporte de materiais, então não é prestador de serviço público, né? Serviço de transporte de materiais. A responsabilidade do ente público será objetiva, porém subsidiária. Negativo, né? Nesse caso, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado. Excepcionalmente, numa negligência na contratação, dificilmente vai acontecer essa responsabilidade subsidiária. O Estado ele contrata uma empresa, ele presta um serviço e o veículo dessa empresa colide. Qual é a relação que o Estado tem com isso? Nenhuma, né? Nenhuma. Mesmo que esteja transportando materiais do poder público, o causador do acidente é uma empresa privada. Tá? Senão ferrou, né? A responsabilidade ela é subjetiva da empresa lá, né? Enfim, salvo se ela se enquadrar em alguma outra situação de fora de outros segmentos do direito de responsabilidade objetiva, mas em tese o Estado não se responsabiliza aqui, nem mesmo de forma subsidiária, só se ficar demonstrado muita negligência por parte do Estado. Bom, então, 67 está o quê? Não, está errado, né? Vamos lá. Caso Rafael seja empregado de empresa terceirizada, contratada pela administração para a prestação de serviços de transporte de materiais, responsabilidade do ente público será objetiva, porém subsidiária. Tá? Fora. Perfeito? Então, 65, 66 e 67 foi. Tem 68 nessa questão? Acho que sim, né? Vamos ver? Vamos lá. 68. A responsabilidade da administração pode ser afastada caso fique comprovada a culpa exclusiva da vítima e pode ser atenuada em caso de culpa concorrente. É verdade, né? Atenuada é quando a indenização ela vai ser proporcional ao envolvimento do Estado, considerando que o agente também concorreu. Então, se houve um acidente de trânsito, por exemplo, onde o particular e o poder público avançaram um sinal vermelho e se envolveram em um acidente. Ambos deram causa, ambos foram negligentes, para o poder público pouco importa, mas para o particular importa. Se ele também deu causa a seu dano, ela é atenuada. E isso se chama culpa concorrente. O poder público, o agente, tá difícil, hein? A vítima particular, ela também concorreu, não foi só ela. Há uma parcela de responsabilidade do Estado, que é objetiva, mas ela deu também parcela de causa à situação, que acabou se submetendo a um prejuízo que ele busca reparar. Então aqui, acabou que não coloquei, mas o 68 ele está correto,
apresentando uma das tradicionais causas de excludentes de nexo causal ou de atenuantes de nexo causal, que é a culpa exclusiva da vítima e a culpa concorrente. Vamos em frente, mais um pouquinho de processo administrativo. Durante a realização de escavações para expansão de obra de metrô, de responsabilidade do governo federal, ocorreu um acidente que resultou na abertura de imensa cratera em área residencial e o consequente desmoronamento de um edifício com soterramento de veículos. Parece até caso concreto, né? Os particulares prejudicados pretendem formular pedido de ressarcimento junto à administração pública. Considerando essa situação hipotética e as regras contidas na 9784, julgo itens que se seguem. Bom, está falando de processo administrativo, né? 69. E a 9784 é processo administrativo. 69. Os interessados deverão aguardar decisão administrativa referente a seus pedidos para então, se insatisfeitos, buscarem a via judicial para a resolução da questão? Aí não, né? Inafastabilidade da jurisdição exercida pelo Poder Judiciário. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, havendo o interesse de acionar o Poder Judiciário, não se faz necessário o esgotamento das instâncias recursais administrativas para que se tenha esse acesso. Ok? Então, aqui está errado. 70. O prazo para interposição de recurso administrativo contra a eventual decisão denegatória dos pedidos de ressarcimento é de 15 dias contados a partir da data da intimação do interessado. É de 10 dias. Esse prazo é de 10 dias. Salvo engano, lá está no artigo 60. Salvo engano, no artigo 60 da 9784. Mas está lá. 10 dias que tem o interessado, o legitimado, para apresentar o seu recurso. 7.1. Se não houver preceito legal em sentido contrário, os pedidos dos interessados podem ser reunidos em um único requerimento, desde que tenham conteúdo e fundamento idênticos. Perfeito. São os requerimentos conjuntos, tá? Que é possível que sejam feitos. Inclusive, isso vai acelerar e vai facilitar a prestação da atividade administrativa. Então, eles devem ser, inclusive, incentivados. Quando diversas pessoas pretenderem alguma coisa, é possível que se faça em requerimento único. A lei de processo vai admitir isso. Tudo bem? Então, tá aí 69, 70 e 71. Errado, errado e certo. Seguindo. Está meio quebrado aqui, né? No que diz respeito à organização do Estado, julgue os itens que se seguem. 7.2. De acordo com a Constituição Federal, lei estadual não pode criar cargo em comissão com atribuições meramente técnicas. É verdade, né? Artigo 37.5 da Constituição Federal. Vai lá estabelecer que os cargos em comissão e as funções de confiança, todos devem ser criados por lei, estão relacionados com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então não há que se falar em um cargo em comissão sendo criado para atribuições técnicas. Tem que ser direção, chefia ou assessoramento. Artigo 37.5 da Constituição Federal. Isso aqui encontra-se equivocado. 7.3. Os requisitos de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria voluntária de professor de universidade federal que nunca exerceu qualquer outra atividade laboral devem ser reduzidos em 5 anos. A gente está falando do artigo 40, parágrafo 5º da Constituição. Estaria tudo bonitinho se fosse professor do ensino infantil, médio ou fundamental. Ou melhor, infantil, fundamental e médio. Nível superior não obtém tal diminuição de tempo de contribuição e de idade de 5 anos. Então, mais uma vez aqui, ó, errado. Artigo 40, parágrafo 5º da Constituição. Não engloba professor universitário. 7.4. Conforme dispositivo da Constituição Federal,
As terras ocupadas em passado remoto por população indígena são bens da União. Olha, isso aí tem mais a ver com o estudo de bens públicos, né? Um tema específico de bens públicos. E a gente tem essa previsão como sendo, dependendo, né, das circunstâncias, se você tiver uma terra sem domínio específico, sem uma previsão de registro de domínio, né, a União ela vai assumir esse patrimônio como sendo as chamadas terras devolutas, né, de natureza dominical, mas com aplicação específica, ok? Então seriam bens da União, que daí merecem uma preservação, beleza? Vamos em frente.